Fala, dentista! Tudo bem? Mais uma vez aqui presente, né, com vocês. Muito feliz de estar em mais um episódio do Estratificando Ideias, trazendo sempre uma nova oportunidade de aprendizado. E hoje a gente está muito feliz de receber um super convidado. A gente vai apresentar para vocês aqui. Agradecer pela oportunidade, né, que ele disponibilizou o tempo para estar falando um pouquinho para você. Você que é um jovem dentista, você que é um dentista que já está aí no mercado há muito tempo. A gente quer falar um pouquinho sobre qual que é o melhor momento para o dentista empreender. Na verdade, será que tem um melhor momento? E para isso, a gente trouxe aqui hoje o Michel Calil. Eu vou apresentar ele para vocês aqui. Eu tenho certeza que é um episódio que traz uma visão que mistura um pouco do estudo, um cara que realmente estudou muito odontologia, estuda até hoje, e também do empreendedorismo. Como que você faz para poder unir essas duas coisas e ter uma carreira de sucesso na odontologia? Agradecer aqui mais uma vez o Estúdio Sim, os nossos parceiros que estão aqui presentes nesse espaço maravilhoso. Hoje eles trouxeram uma surpresa para a gente aqui, ó, depois a gente filma e mostra para vocês aí. Então agradecer mesmo, a gente quer realmente que você aproveite esse episódio, que você consiga trazer alguma coisa de nova para sua vida. E para começar, eu tô aqui com o Michel, eu vou apresentar para vocês o Michel, um cara muito bacana. Acabei de conhecer ele aqui, já deu pra gente trocar uma figurinha, né, Michel? Isso aí, Pedrão. Prazer imenso estar aqui com vocês nesse projeto que eu acho que une muito isso, né? Tentar levar o conhecimento para as pessoas, unir forças, agregar valor. Eu acho que todo mundo tem a ganhar, a crescer com isso. Então, assim, já aproveito para agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês e parabéns pelo esse projeto inovador, empreendedor. Muito obrigado, Michel. A gente fica muito feliz, cara, e é muito legal que a partir desse Estratificando Ideias eu posso conhecer novas histórias também, novas pessoas, ampliando assim o network que a gente consegue fazer com a odontologia. Eu acho que nós temos o privilégio de transformar a odontologia numa coisa diferente, né? Não tão maçante quanto só atender pacientes. Mas antes disso, eu queria apresentar o Michel para vocês aqui. O currículo do Michel é espetacular. Ele se graduou na odontologia, em odontologia pela PUC Minas, aqui em Belo Horizonte. É especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela PUC Minas, mestrando em clínicas odontológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduação em cirurgia oral menor pela PUC, coordenador e professor do curso de odontologia do Uniptan em São João del Rei, membro do corpo docente da Maxillofacial Tips, aí é realmente sensacional, e fecha como sócio proprietário e diretor científico do grupo Talent em São João del Rei. Realmente um currículo sensacional, né? Uma história já muito bonita. Ele já falou pra gente aqui que tem 35 anos de odontologia, porque não tem sentido um cara ter um currículo tão maravilhoso quanto esse em tão pouco tempo, né? Mas vamos lá, cara. Apresenta quem que é o Michel, conta um pouquinho da história do Michel antes da odontologia, como que começa essa paixão aí? Cara, a odontologia surgiu assim na minha vida desde de moleque, conversando com meu pai. Meu pai sempre me mostrou, e meu pai não é dentista, mas ele sempre viu a odontologia como uma profissão muito linda, nobre, de cuidado de pessoas, de mudar a vida de pessoas. E eu me encantei por isso e investi nesse sonho e fui. E durante a faculdade, portas foram se abrindo, né, ideias foram surgindo, eu fui descobrindo de fato o que era odontologia dentro da faculdade, e eu acho que muito disso acontece com os nossos alunos. Entra para um curso de odontologia imaginando que ela é algo e vai descobrir depois que é muito maior do que isso, possibilidades que existem para um cirurgião dentista que a gente não imagina quando começa a fazer o curso de fato, né? E comigo foi assim, e ali dentro da faculdade eu me descobri na cirurgia, então já desde a primeira cirurgia eu queria fazer bucomaxilo, e quando eu formei eu fui para essa área, me especializei em cirurgia bucomaxilofacial, e dali para frente foi só tomando cada vez mais gosto, entendendo, né, que cuidar de pessoas, você melhora a vida delas, mas te faz muito melhor do que a própria pessoa que você está cuidando, né? E quando a gente vicia nisso, é algo que te motiva a querer mais e cada vez mais buscar a excelência, se especializar mais, porque sabendo disso você vai conseguir tratar melhor as pessoas. Então foi muito disso, as coisas na minha vida
com a odontologia foram acontecendo dessa forma. Michel, você falou várias coisas aí que eu considero importantes. Eu vou aproveitar cada gatilho que você colocou aí. Hum. A primeira pergunta que eu te faço é: quando que começa essa paixão pela educação, cara? Por ensinar outras pessoas, outros dentistas. A gente sabe que muitas vezes não é uma vontade, né? Ela se aparece na nossa vida de alguma forma. Qual que é o clique que acontece na sua vida e você fala, cara, eu acho que eu nasci para realmente fazer isso aqui? Desde a faculdade, assim, eu tinha um desejo enorme de ser monitor dentro das disciplinas na faculdade. Então, aquilo que eu aprendia, eu queria passar para frente. Então, eu sempre tive um pouco disso. Eu tinha muita admiração pelos meus mestres e eu olhava para eles com aquele desejo de um dia também poder ser igual, sabe? Então, assim, aquela referência profissional. Então, dentro da PUC Minas, eu tive muitos mestres ali que foram referência para mim e eu me espelhava neles. E o que que eu fui sentindo aos poucos, né, que muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande quando está iniciando uma determinada técnica, algum procedimento, e é um detalhe muito simples, que às vezes quando você descobre, muda completamente a sua forma de atender, de executar o procedimento. E eu comecei a entender que muitas vezes essa comunicação ela é falha, né, entre um professor e um aluno, e e às vezes eu demorava meses, anos para entender como funcionava algo que eu errava, 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 e o dia que eu acertei, pô, era isso que eu precisava. Então eu comecei a observar cada detalhe que fazia com que os procedimentos melhorassem. E eu tentava aplicar isso, né, para os meus colegas, ainda dentro da faculdade. Então, ser monitor foi algo que me ensinou um pouco a ser o docente que eu sou hoje. Então, eu venho com essa bagagem já desde a faculdade, sabe? Então, ali eu já tinha essa essência. E depois eu acabo me encontrando mais à frente, dentro da profissão, de algo que eu sentia que eu precisava resgatar daquele Michel lá da faculdade, que gostava de ser um monitor, e eu sentia que faltava isso na minha vida. Então, a docência ela entrou um pouco nessa forma, sabe? Entendi, muito legal, cara. Com quantos anos que você formou ali, como dentista? Tem muito tempo? Conta um pouco aí como quando você se forma ali, o que que acontece na sua vida? Ó, e é legal a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente vai se conectar com muitos jovens que estão vivendo isso, né? Aquela dor de e agora eu tô chegando perto do fim da faculdade, eu não sei o que eu quero fazer. Todos nós vivemos essa ansiedade, né? Essas dúvidas. E eu me formei em 2007, então vou para 15 anos de formado. E eu, logo que eu formo, eu já inicio um curso de aperfeiçoamento, né, em cirurgia oral menor, porque eu sabia que era isso que eu queria, mexer com cirurgia, e tinha um processo seletivo para especialização de bucomaxilo no meio do ano. Então, no início do ano eu já ingressei no aperfeiçoamento, eu queria já ter uma bagagem antes de entrar na especialização, e na sequência eu começo a especialização, foram 3 anos, né, período integral, muita dedicação em cima disso. A partir dali vem a minha trajetória dentro da odontologia, quando eu me formo bucomaxilo e eu tenho que ir para o mercado de trabalho, né. E as pessoas colocavam muito assim: o mercado da bucomaxilo é um mercado fechado, né, você não vai conseguir entrar, você vai ter que entrar para uma equipe, virar estagiário de alguém, daqui muitos anos as pessoas vão te dar uma oportunidade, e é muito isso, né, que a gente vê até acontecer, sabe. Eu falei: "Pô, tinha que ter uma outra forma", né, isso me incomodava. E a outra forma era concurso, né, fazer concurso para a área. E todo mundo colocava que: "Não, fazer concurso é muito difícil, vai ter uma vaga", né. E eu falei: "Pô, se existe a vaga, é possível", né. Então, assim, as pessoas têm que começar a entender que a força está dentro delas. E quando você tem isso em você, não existem obstáculos. E aí eu comecei a estudar para esses concursos e eu passei numa série de 5 concursos, tive que escolher 2, porque a gente não pode assumir mais de 2 cargos públicos. Caraca. E aí eu assumi 2 cargos públicos de, né, cirurgião bucomaxilofacial de Belo Horizonte e de Ibirité, que era uma cidade próxima aqui. E ali eu ingressei de mesmo na minha carreira de bucomaxilo, e foram 5 anos nessa sequência. E após esses 5 anos, eu já prestava serviço, né, para clínicas parceiras, eu atendia para 14 clínicas, então semanalmente em torno de 3, 4, então no mês Só eu fazendo cirurgia. só cirurgia. Então nos horários que eu tinha livre entre, né, um emprego e o outro, eu complementava atendendo pacientes nessas clínicas. Então, as agendas cheias, manhã, tarde, noite, né, aquela loucura.
Isso Finan durou quanto tempo, foram Michel? foram 5 anos, de 2012 até 2016 para 2017. Vamos trazer um pouquinho para a época da faculdade ali. A questão financeira para você foi um dificultador? Porque a gente sabe que muito dentista, muito recém-formado, o maior problema inicial é como que o cara vai ganhar dinheiro. E você falou que trabalhava praticamente a tempo integral. Como que foi a questão financeira no início da carreira? Quando que você já começa a observar que você fala, cara, agora as coisas estão começando a ficar legal aqui? É, isso aí é algo que é um desafio para a gente, né? Porque é uma dedicação muito grande para o aluno de odontologia. O custo é muito alto, né? Normalmente, um custo da mensalidade é alto. Quem faz uma faculdade pública também vai ter custo com lista de material, que também é muito alto ao longo do curso todo. E aí, quando você forma, você vai para um mercado de trabalho com aquela pressão não só interna, mas de todos os familiares e amigos, e aí quando que você vai começar a ganhar dinheiro, né? E comigo não foi diferente. Então você muitas vezes se sujeita ali ao que o mercado, né, pode te oferecer. E isso é muito perigoso e a gente, né, vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, com certeza, até para ajudar, né, os nossos jovens aí que estão nessa mesma dúvida de hoje. E aí eu comecei trabalhando para algumas clínicas e ali dentro eu comecei a entender que eu não concordava com algumas, né, filosofias e acabava saindo. Então tive um início ali de frustração de profissão com um misto, né, de querer mais. E o emprego público para mim, para um start desse início de carreira, ele foi muito importante nesse sentido, né, até para como experiência profissional, segurança no mercado, no trabalho, ter um fixo. eh, não é só essa forma, né, de conseguir, mas para mim naquele momento foi importante, mas é desafiador, de fato, né. E aí, com 5 anos que eu já estava nessa jornada, nessa carreira, estabilizado e, né, com um faturamento ok, um jovem e ganhando bem. hã, Quando você fala ganhando bem, vamos falar, começar a falar um pouco de números aqui. Eu me lembro muito bem, Michel, que quando eu fazia faculdade, tinha um professor que ele falou: ó, você vai demorar 8 anos para poder ter a sua independência financeira como dentista. E eu lembro que o sonho da galera lá na faculdade era ganhar 8, 10 mil reais e tudo mais. Quando você fala que tava legal, vamos falar em números para dar um parâmetro para quem vamos. tá te ouvindo aí, cara. Quando é que você começa a ganhar dinheiro? E o que que você considera realmente ganhar dinheiro como dentista? Porque muito dentista acha que não dá, né? A É. maioria acha que é aquele início ali é pro resto da vida. E a gente sabe, a gente vive um cenário hoje privilegiado, mas obviamente por muita dedicação. Mas vamos falar de número ali. Quando você fala, cara, eu tô ganhando grana agora. Eu acho que assim, depende muito da época da vida, né. É. Então, para mim eu tinha lá 30 anos, 28 anos, e solteiro, né, obviamente com as suas responsabilidades, mas é muito É. diferente da que eu tenho hoje, por exemplo, casado com 2 filhos. Então, para mim, na época, Como é que é o nome dos seus filhos? Michel Michel? e Alice. Ah, que legal. E naquela época eu faturava ali em torno de 10 a 12 mil com essa idade, solteiro. Para Isso aí mim, há quanto tempo atrás? Uns 8 an 9 anos atrás. é, A gente tá falando aí de 2000 e 2012, né. é, Realmente era muita grana, quando eu falei desse valor, eu tô falando de 5, 6 anos atrás, né. uhum. Então, olha pra você ver como que realmente dá pra ganhar grana como dentista. E a gente tá falando isso de 10 anos atrás. E eu era E assim, recém, né, praticamente formado especializado, porque eu formei e já ingressei na emendou, né. pós, que era integral, então eu não fui para o mercado de trabalho. Foram 3 anos de especialização, dedicação exclusiva. E aí quando eu vou mesmo para o mercado de trabalho, pô, eu praticamente starto com esse salário, né. Ô Michel, quando você fala sobre essa especialização, você fez bucomaxilo, Isso. é uma residência, né, cara? Isso, então É assim, é diferente, né? hospital com então Você fez assim, aonde? fiz na Na PUC, né, PUC? então era um misto de hospital com clínica, então parte da oral menor acontecia na clínica, lá na faculdade da PUC, na pós-graduação, e a parte hospitalar, João 23, Hospital Maria Amélia Lins e Hospital da Baleia. Então era uma dedicação absurda, né, virava É. madrugadas, plantão, saía do plantão, ia pra PUC, E daí nesse momento você já conseguia trabalhar, paralelamente ou não dava? não, ali não dava.
ali não dava. E aí eu precisei de um apoio da família, né? Meu pai, minha mãe, assim, um apoio financeiro principalmente, bancando essas mensalidades, custeando moradia. Então não é fácil, né? Não é fácil. O início, a formação do cirurgião dentista, ela é árdua, né? Não só para ele, mas para toda a família, né? Porque muitas vezes a família te apoia para esse crescimento. E aí, com certeza, os jovens que estão nos ouvindo aí devem estar se conectando com isso, É. porque é a história de grande parte, né? Cara, o que que faz você eu tô escutando essa história aqui, é bem diferente da minha, assim, até um momento a gente tem uma história muito parecida, mas você segue por um caminho de se aperfeiçoar mais tecnicamente, eu já mudei um pouco a minha rota ali, e eu fico me perguntando assim, o que que faz o cara, depois de formado, sabe que precisa da grana, e enfrentar uma residência em Buco, o que tinha dentro de você para falar: "Cara, é isso, independente do que eu vou passar agora, eu vou fazer porque eu sei que vai dar certo". O que que dentro de você te falava para enfrentar mais esses 3 anos, cara? Eu acho que na vida, e isso tem que ser refeito de tempos em tempos, né? A cada ciclo, você precisa reavaliar qual que é o seu objetivo, qual o seu target, o que que você mira, né? Se você não tiver um objetivo, você está numa estrada sem rumo e provavelmente há grande chance de você ficar perdido, né? Então a gente tem que focar muito nisso. E naquele momento, né? Então eu faço muito isso na minha vida, eu não paro de fazer, eu coloco objetivos de curto prazo, né? E eles não podem ser objetivos muito longos. Você traçar, e eu brinco que a minha vida ela é feita em ciclos de 5 anos. Então, quando eu completo meus 5 anos, meu objetivo foi cumprido, eu já tenho que estar com um novo objetivo, né? Senão a gente vai estar estagnado. E naquele momento, para mim, era muito claro, né? Que eu queria ser como os meus mestres, que entravam por um caso cirúrgico complexo e fazia com que eles parecessem simples, né? E independente daquela situação, eu, enquanto aluno ali desesperado, vendo uma hemorragia, o meu professor entrava, sentava ali com a maior calma do mundo, resolvia. Eu admirava isso, eu queria poder fazer isso um dia e foi muito focado nisso, né? Eu queria eh, ajudar, melhorar a vida de pessoas, e misto disso foi nesse sentido. E aí vem o próximo ciclo, né, de 5 anos do Michel, que foi quando eu ingressei na carreira pública, quando eu começo a trabalhar consultório, carga pesada, e aí eu vou cada vez mais aumentando minha experiência clínica, pegando mão, enfim. E eu atinjo o meu ciclo, né, de 5 anos. Obviamente eu falo assim, né, não é algo... Tem que ser nos 5 É. anos, mas é uma ideia. E quando eu chego nesse ponto, um dia eu parei e fiz essa reflexão, né? Onde eu cheguei? Era o que eu mirei, era o que eu queria, ok, mas o que é a minha vida hoje? Eu entrei numa zona de conforto. Isso é muito perigoso, né? A zona de conforto a gente brinca que é um lugar lindo, né, maravilhoso, mas nada cresce ali. Então, se você chegou na sua zona de conforto, pode ter certeza que você estagnou. Então, a gente precisa disso, né? Internamente, tem que fervilhar. Você tem que pensar o que que eu posso fazer para melhorar, para crescer, para construir. O que que eu estou deixando de fazer? Ah, o que eu estou fazendo está muito bom, mas eu não posso fazer algo melhor. Então, isso tem que estar dentro da gente. E a minha ideia dos ciclos de 5 anos vem muito de encontro a isso. E naquele momento, eu tomei uma decisão na minha vida que para muitos, né, parecia até irresponsável, e eu estava, como a gente mencionou, jovem, né, ganhando bem, andando de carro importado, e tinha uma vida que às vezes muitos jovens desejariam, e eu mudei o meu rumo completamente. Eu comecei a me questionar, mas e aonde eu vou chegar? Onde o Michel vai estar daqui Mas aqui, 5 você anos? falou uma coisa aí, Michel, e eu, como eu te falei, conheci você agora há pouco, e quando você começa a falar algumas coisas aí, alguns comportamentos de quem realmente tem o resultado, né, porque sucesso é uma coisa particular de cada um, né, Sim, sucesso pode ser o meu diferente do seu, quando você começa a se questionar, isso vem de encontro a pessoas que estão buscando, sempre dar um passo a mais na carreira ou um passo a mais como pessoa. E o perfil de empreendedores, de quem realmente atinge lugares diferentes na carreira, são de quem se questiona mesmo, cara. É só isso e tá tudo certo. E de onde vem isso, cara? De onde vem esse conhecimento de que você realmente precisa aproveitar o tempo para poder evoluir, né, profissionalmente, pessoalmente. Quem te traz esse legado? São seus pais? Professores? De onde surge isso? Porque eu acho que muitas pessoas, até na odontologia, faltam referências disso.
Uhum. Então, o que que trouxe esse cenário para você? Ó, com certeza, acho que não é uma referência apenas, né? Mas isso vem de casa. Meus pais sempre me mostraram isso, que a gente precisa fazer tudo com muita responsabilidade. E o que você se colocar disposto a fazer, você tem que dar o seu melhor. E não é o melhor, é o seu melhor. Então quando você coloca eh, o desafio de fazer o seu melhor, não existem limites para você. Eu não vou ser melhor que o Pedro, eu não vou ser melhor que o fulano, não. Eu vou ser melhor que a minha versão. Então você não tem limites para você. Acho que esse é o primeiro ponto. Isso vem muito de berço. Mas eu procuro ler muito, né? Eu vejo muito. Eu tento hoje em dia com essas tecnologias, mídias, né? Eu escuto alguns podcasts e eu tento estar antenado e ver muito em outras áreas e não só a odontologia, né? O que a gente chama do famoso benchmarking, que é a gente tentar buscar fora do seu É nicho, da sua bolha, né? da sua bolha, exatamente, algo diferente para incorporar no seu projeto, no seu pensamento, na sua filosofia, que seja, que acho que isso te ajuda a pensar fora da caixa, né? Hoje em dia todo mundo fala isso, você tem que pensar fora da caixa. Mas o que é pensar fora da caixa, né? Como que é pensar fora da casinha? Se você está sempre fazendo as É, mesmas coisas, conversando com as mesmas pessoas, é. pensando as mesmas coisas. E falando em pensar fora da caixa, quando que você começa a gente eu conheci um pouco do seu currículo aqui, eu fui vendo até a caminho da clínica para cá, e eu falei: "Cara, deixa eu entender um pouquinho mais do Michel aqui". E aqui fala também que você, vai para a área de educação, a gente coordenador e professor de curso de odontologia lá da faculdade, a Uniptan, em São João del Rei, membro do corpo docente da Facial Tips. Muitos dentistas conhecem, né, a Maxilo a Maxilo Felipe, tem uma galera muito boa lá, né, tivemos o Carlos Betoni que participou no início, que foi um nosso professor, e a gente sabe que o Felipe tem essa visão muito empreendedora, né, cara? Ele enxerga muito à frente. E quando que você entra para esse projeto ali, que você fala, cara, agora o negócio vai ficar diferente aqui e eu tenho que fazer acontecer. Como que é a partir do momento em que você entra para esse projeto a sua vida, cara? Como que surge, na Como verdade? que surge, né? Bom, o start para isso tudo partiu daquela ideia de reformular meus novos objetivos de 5 em 5 anos. E eu tomei uma decisão, até talvez para muitos meio irresponsável na época, e surge a oportunidade de um processo seletivo na Uniptan, em São João del Rei. Eles precisavam de um professor para a área de anatomia que fosse um cirurgião bucomaxilo, tivesse esse know-how. Eu falei, pô, tem tudo a ver comigo. Eu tô fora da docência, eu tô aqui só inserido no atendimento ao paciente, clínico, e aquilo eu queria. Eu participo desse processo, passo em primeiro lugar, sou convidado a ingressar no corpo docente, só que era outra cidade, era São João del Rei, eu morava em Belo Horizonte, e eu tive que tomar uma decisão naquele momento, né? E eu exonerei meus concursos públicos, então Caraca, para muitos isso foi uma decisão irresponsável, né? E eu largo tudo para trás, o que para muitos seria a minha aposentadoria garantida, né? Mas não foi uma decisão fácil, né? Como eu mencionei, eu prestava serviço para muitas clínicas, deixei, né, de ter aqueles atendimentos, então a minha renda praticamente ela reduziu para menos de 10% do que eu tinha antes, caraca. para eu ingressar nesse novo desafio, né? Quase que um retrocesso total, mas na minha cabeça eu tinha muita certeza do que eu queria, né? E eu, com esse ímpeto e de sabendo que se eu me desafiar diariamente, eu vou chegar, eu vou conseguir cada dia um passo a mais, vai levar algum tempo, vai, mas vai dar certo, né? E foi nesse sentido. E aí eu me mudo para São João del Rei, inicio a carreira docente, e a cada semestre eu fui conquistando um espaço, e aí eu fui mostrando meu valor, fui convidado para assumir uma outra disciplina e outra, e com 2 anos que eu estava na casa, eu fui convidado para assumir a coordenação do curso. Eu já estou como coordenador há 3 anos no Uniptan, em São João del Rei, uma faculdade que faz parte do grupo AF Educacional, hoje um dos maiores grupos educacionais da área médica do Brasil. Então a cobrança é muito grande, né? Existem muitos processos, e ali eu aprendi muito também, né? Aprendi muito como ser um gestor, e isso me Hum, trouxe outras skills que eu não tinha,
E eu acho que o que te faz, às vezes, crescer profissionalmente mais rápido, né? A quantidade de novas skills que você consegue absorver e crescer simultaneamente a elas. Então, Cara, acho que e é muito legal você falar aí sobre skills, porque, eh, putz, quais são os pilares, né, que a gente precisa ter hoje para ter sucesso na odontologia? E aí eu fico me perguntando, a gente fala nos nossos cursos sobre justamente isso. Se a parte técnica fosse preponderante para sucesso, muito dentista bom de mão não estaria trabalhando para muito dentista que não põe a mão. Então, puxando um pouco esse gatilho ali, cara, o que que você considera hoje, para um profissional ter sucesso, resultado, quais são as skills que você considera preponderantes para essa rota atual do dentista? Bom, a primeira coisa é entender qual que é a sua missão. Acho que é o primeiro passo. Você precisa entender qual que é a missão da sua empresa e o cirurgião dentista ele precisa entender que ele é uma empresa. Ele não é só a clínica dele que se configura uma empresa. Então você forma um profissional autônomo, você tem que gerenciar a sua carreira como se fosse uma empresa, né? Então esse é um primeiro passo, entender a sua missão, qual que é o seu propósito, qual que é a sua ideia, onde você quer chegar, como, por quê, isso é o primeiro passo. Eh, Que s tá, faz sentido, o que tá falando? Por quê? Que a gente fala isso, cara. É isso que a gente fala. Você falou e eu vou repetir, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer direção serve. Você vai Perfeito. para o GPS e digita lá qualquer lugar, ele não vai te levar para lugar nenhum, cara. Se você não define o destino, a rota fica confusa. Então, o que eu falo muitas vezes é o que você está falando. Então, vai de encontro. A certeza de que quem está tendo resultado é porque lá no início o cara já definiu muito bem onde é o plano B, o ponto B. Então, assim, é muito legal ver isso, porque parece receita de bolo, mas é o que acontece. Pô, se você já o dentista que faz um monte de coisa, você pergunta pra que dentista, o que que você fala? "Ah, eu faço tudo". Cara, esse cara nunca vai ser sucesso na profissão dele, porque quem faz tudo mais ou menos. Agora não tem profundidade, o cara não se ap você falou na parte de cirurgia que quantos cursos, pós-graduação, especialização. Então se você não tem profundidade naquilo, você nunca vai se tornar referência. E aí tá um ponto, né. Mas voltando aqui para o seu raciocínio, eu até cortei o que você estava falando aquela hora, Michel, que você entra para coordenação e como que continua essa caminhada aí até você chegar em outros lugares, em projetos maiores? Aí uma coisa puxa a outra. E aí, dentro da faculdade, eu brinco que eu aprendo muito mais com os alunos do que eles comigo, né? Então, eles têm a sensação de que eu estou ali ensinando e eles estão aprendendo, mas eu estou aprendendo muito mais com eles. E eu aprendi muito nesses 5 anos dentro da docência e dentro da coordenação. Então, ser docente, ser gestor de um curso e pensar onde eu quero que o meu curso chegue, né? Como eu quero posicionar o meu curso no mercado, quais oportunidades eu quero oferecer para o meu aluno, que tipo de aluno eu quero entregar para o mercado e como eu consigo melhorar a odontologia entregando bons profissionais, profissionais de excelência, diferenciados no mercado. Então, o que a gente viu em 5 anos de Unipitã foi um crescimento muito grande, um posicionamento de marca no meio da odontologia, né, que muitos antes não conheciam o Unipitã, e hoje ela está posicionado já forte, fortalecido em toda a região, e nacionalmente conhecido. Eu frequentemente recebo pedidos de transferência de alunos até fora do Brasil, né, do Chile, Portugal, já, né, no ano passado foram 5 pedidos de transferências internacionais. Eu acho que é muito fruto disso, é não tentar fazer mais do mesmo, né, é tentar fazer diferente. Então, só nos últimos 24 meses, 2 anos, com a pandemia, a gente viu muita oportunidade. Nós criamos novos produtos, então foram 8 grandes eventos nacionais e internacionais em parceria com grandes empresas, como a Maxillofacial Tips, e o Unipitã entregou, né, esses 8 grandes eventos em 2 anos. E muitas faculdades, alunos falavam comigo assim: "Nossa, a gente está parado, eu estou sem estudar", e a gente lá criando e desenvolvendo, e foram mais de 500 mil de visualizações já desses conteúdos ao vivo nesses últimos 2 anos. Então, eu Conta mais desse projeto que, tem vocês têm bateram recorde de visualizações aí, cara, como é que foi foi isso? foi uma coisa muito muito louca, assim, né, quando vem a pandemia, de repente a gente para,
E eu, enquanto não só docente, mas coordenador de curso, eu falei assim, pô, o que que a gente vai fazer com o nosso aluno? A odontologia não pode parar, a gente tem que pensar fora da caixa. E era essa ideia, e era virando madrugadas. E aí eu comecei, né, a ter crise de ansiedade, insônia, o meu aluno, ele tem, né, um objetivo, tem sonhos, a família investe nisso e a gente tem que conseguir passar por essa pandemia. E ali começa a surgir algumas ideias e falei assim, bom, a gente aprendeu a usar uma plataforma, né, que é o Zoom, e a gente usava essas plataformas para dar aula. E ali a gente pensa, pô, se eu consigo dar uma aula, eu posso me conectar com qualquer pessoa no mundo, eu posso pegar um Hum, palestrante de fora do Brasil e pôr ele dentro da minha disciplina. E aí eu começo a fazer pesquisas na internet e eu fui descobrir que isso já era uma prática que acontecia na Europa há alguns anos. Eventos online, as pessoas já faziam isso, né? E aí eu comecei a sentir que a gente estava totalmente desconectado, né, de uma realidade fora do Brasil e a gente começa a incorporar. E aí vem a ideia do benchmarking, vamos puxar lá de fora o que está dando certo, vamos pegar esse know-how, trazer para dentro. E a gente começa a construir, e o primeiro congresso que a gente fez, nós atingimos uma marca ali de 3.600 pessoas, que já foi algo, né, histórico, né, dentro da odontologia, um evento que reunia essa quantidade de pessoas. E aí a gente, super empolgado, a gente já começa a desenhar outros e uma coisa foi puxando a outra, a gente foi ampliando, ampliando e investindo em plataforma, investindo em estrutura, até que a gente faz um primeiro congresso internacional de cirurgia e atingimos mais de 70.000 pessoas. caraca. E ali a gente, cara, a gente rompeu uma barreira e a gente, né, ficou muito empolgado. E ali a gente já começou a protocolar uma ideia do livro dos recordes, né, mandar a carta, né, que era algo que nunca tinha acontecido na Isso, odontologia. isso vocês fazem na faculdade ou no Maxilo? Como que funciona? Então, foi um processo, né? A gente começou dentro do Unipitã, a Maxilo veio em parceria com a gente, então todas essas transmissões elas aconteciam dentro do Unipitã, e aí chega um momento que a gente em conversa, vamos tentar fazer algo diferente ainda, né? E aí a gente começou a transferir esses congressos para dentro do ITC, que é o maior instituto de treinamento em cadáveres frescos da América Latina, aqui em BH, né? Então essa parceria Unipitã e Maxillofacial Tips vem de longa data, né? Por essa proximidade, amizade que a gente tem com o Felipe Jäger, que é um visionário, como você falou, e ali a gente sempre pensa, né? Como fazer mais, 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 e aí esses congressos foram aumentando e o número de participações, visualizações, e esse último que a gente fez agora recente, alguns meses atrás, atingimos 180.000 visualizações ao vivo desse evento, Caraca, né? Então, algo que cara. a gente não imaginava quando a gente começou e fez o primeiro lá, 2 anos atrás, com 3.000 pessoas, chegar Já a era cento e muita oitenta gente, né? mil. E já era muita Mas gente. assim, pra vocês colocarem essa quantidade de pessoas aí, qual que foi o processo aí? Porque eu fiquei curioso, porque eu faço os meus projetos também para colocar dentista lá é difícil. Como que vocês estruturaram o processo de captação dessas pessoas? O que que aconteceu aí que a minha cabeça ferveu aqui agora. É. Então, eu acho que foi um processo que ele vem dessa construção. Então, quem acompanhou o primeiro não sai. Entendi. Aí ele vê a qualidade, vê a filosofia, vê a ideia, quando vem o próximo, aqui ele tá. E o que vocês E ele entregaram lá? replica, né? E ele replica, ele conta para os colegas, e a gente tem muito isso, né? De tentar disseminar isso. Não podemos reter informação, É, a compartilhar. informação tem que ser compartilhada. Então, assim, a gente entrega um conteúdo gratuito na internet. O aluno ali assiste com a gente um conteúdo de qualidade, de graça, na casa dele. A gente fala assim: ó, você tem uma missão. A sua missão, como que você vai devolver isso? Contando para um colega seu que não sabe. Bacana. E aí ele conta, isso replica. Então hoje a gente já é assim, uma legião de pessoas Voltado para focadas odontologia, nisso, esse odontologia. conteúdo? Todo voltado para É. dentistas. Basicamente, né, a gente vem construindo a ideia ali do anatomia, anestesiologia, cirurgia, que é a A base base. inicial do cirurgião dentista, né? Cara, que E agora legal. a gente está começando a expandir um pouco mais. O próximo que a gente vai fazer na sequência é um curso voltado para farmacologia. Então a gente vai explorar toda a área da farmacologia, destrinchar isso. Então vai ser um curso específico dessa área. Não, muito bom, muito bom. Eu falo, quando a gente começa a falar sobre isso, para você ver que o relacionamento do dentista com o digital, ele começa de uma forma muito forte ali, principalmente na pandemia.
eu também vivi esse momento de crescimento na pandemia por causa que a clínica fechou também. E aí eu falei, cara, lascou, não vai dar certo mais nada aqui, eu tô lascado. E eu começo a pegar meus vídeos que eu tinha lá, editei, soltei lá, comecei a jogar a galera para um grupo e fiz lançamentos de curso online. E aí a galera começou a pedir o presencial. E aí começou a pedir mais curso online, presencial, mentoria, aquela loucura. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo aqui? E é muito dentro do digital, porque quantos, quantos, quantos alunos você consegue colocar na turma hoje? Sei lá, 30, 50, 100. Agora, se você tem o digital, quantas pessoas você consegue alcançar? A nível de escala é muito maior. E o potencial de você chegar na Europa, nos Estados Unidos. Então, é um caminho sem volta. Na verdade, daqui para frente, a gente enxerga muita, muita coisa nova. E pensando em futuro aqui, Michel, o que que você enxerga para odontologia nos próximos anos? Você que está ali dentro da faculdade, preparando novos dentistas, qual que é a sua expectativa, cara? Ó, a pandemia, obviamente, ela veio trazendo muita dor, tristeza, sofrimento para muitas famílias. Com certeza todo mundo saiu impactado de alguma forma dela, né? Mas ela veio e isso a gente não tem como mudar. Então, eu costumo dizer muito que nos momentos de maior tragédia, a gente tem duas opções, né? Ou você vai sentar, lamentar, chorar, ou você vai ser o cara que vai encontrar uma oportunidade e vai vender lenço para quem tá chorando, né? Então, pensando friamente, dessa maneira, toda vez que você tá diante de uma situação conflitante, que parece que foi tudo por água abaixo, tenta se posicionar do lado de fora e observar macro, porque é nesse momento que normalmente surgem oportunidades e oportunidades para crescimento. E no ensino não foi diferente, né? Então a gente ficou confinado. Na maioria das vezes os alunos criticaram, reclamaram, né, que queriam estar no presencial, que o ensino à distância, pelo computador, era desmotivador. E o que que a gente conseguiu entender? Que é uma ferramenta que a gente consegue usar a nosso favor. Então eu acho que a gente tem que quebrar um pouco essa barreira, né? Quem criou esse preconceito, porque a gente foi imputado de uma forma assim 100% no online. E eu acho que isso também não é a melhor maneira, né? E quebrar um pouco essa barreira de preconceito que o online não presta, né? Fazer É. uma aula online não me motiva, não. O que que eu vejo hoje, eu falava com os alunos, quando essa pandemia acabar, a gente voltar para o presencial, você vai sentir falta do online. E hoje está acontecendo isso, né? Um aluno fala assim, professor, mas essa aula presencial, eu não vou ter como assistir ela de novo, né? É, Então ele se adaptou a ver o replay, né? Igual quando você vai no verdade. estádio, né? O gol aconteceu. É. Se você não viu na hora, se você piscou, perdeu e não tem como ver de novo. E isso é uma aula antiga, como ela acontecia. E hoje em dia a gente tem a oportunidade, né, de explorar esse meio digital, o aluno tem um conteúdo e quando ele quiser ele vai recorrer a ele, né? Então, dentro principalmente da odontologia, eu acho que o futuro, ele vai ser um futuro híbrido e a gente vai conseguir explorar muito disso. O encontrar com o professor numa sala de aula, ele não pode mais ser um momento de entrega do professor para o aluno de conhecimento, transferir um conhecimento, por mais que ele coloque inúmeras metodologias ativas de ensino dentro da sala de aula, o protagonista deve ser o aluno, né? Então o aluno precisa trazer um conhecimento prévio para que ele possa ter um senso crítico dentro da sala de aula para conversar e discutir com Entendi. o professor e ali sim explorar o máximo que tem daquele professor, né? Como que a gente pensa o seguinte: um professor entra numa sala de aula e repete para o aluno o que está no capítulo do livro, sendo que o aluno pode sentar na casa dele e ler aquilo. Então, se ele fizer. É uma forma, de repente, improdutiva, né? Não, exatamente, a gente pode explorar muito mais. E existem métodos para isso, né? Por exemplo, quando a gente pega uma sala de aula invertida, que o aluno ele tem um contato prévio com o conteúdo e ele vem para a sala de aula não para ter contato com o conteúdo, mas ele vem para discutir o conteúdo. Seja com os colegas, seja com o professor, que é o tutor naquele momento, você tem um ganho muito maior. E aí você tem um profissional que ele consegue fazer reflexões, que ele consegue pensar, né? Que ele tem senso crítico sendo desenvolvido na faculdade. E não simplesmente senta na cadeira e recebe uma informação estática. Isso não pode acontecer, esse ensino está morto. E faz muito sentido o que você tá falando aí, porque deixa eu colocar água pra você também aqui, Michel. Boa. Quando a prosa é boa, a A água água, acaba a rápido, água né? acaba rápido. Cara,
É, não sei se você deve me conhecer há pouco tempo também. Eu tomo muita porrada por falar isso que você tá falando. Porque talvez você tá dentro da faculdade ali, e se eu chegar lá na faculdade, às vezes, falar uma coisa dessa aqui em Belo Horizonte, é porrada muito forte. Porque parece que a gente tá querendo tirar do professor o protagonismo, né? De passar a informação pro aluno. Mas eu acho que dessa forma que você tá falando aí, que é o que a gente tem feito também, que é o quê? Poxa, vai ter o curso presencial, beleza. Se prepara, faz o online primeiro, engole conteúdo, vem pronto e chega aqui, só tira dúvida, só aproveita assim, só dá um plus aqui, porque você imagina, você não sabe nada e você tem 2, 3 dias aqui para aprender tudo. Eu acho que é improdutivo. Então, assim, essa metodologia que vocês estão implementando aí, e inconscientemente é muito do que eu vejo que está dando certo para outras categorias. Então, é muito legal ouvir isso, que tá na faculdade, tá acontecendo isso, porque nosso receio, eu converso com o Raif aqui, que é meu estagiário, ele tá saindo da faculdade agora, e falou, cara, às vezes é chato, porque eu vejo tanta coisa à frente aqui, e às vezes eu sou obrigado a fazer algumas coisas lá que já não funcionam mais, cara. Cara, quem põe amálgama no dente hoje, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem realmente que trazer uma nova modalidade para que os novos dentistas, futuramente, eles tenham realmente um potencial crítico de argumentação. Eu falo o seguinte, o cara que ele realmente vai para frente é o que questiona. O cara que aceita tudo, você só está aceitando o conhecimento do que a outra pessoa está te entregando, mas você nunca está evoluindo dentro do seu questionamento. Então, putz, que legal que faculdade está tendo essa filosofia, eu fico muito feliz. Eu sou um contra-regra aí, eu vou totalmente contra o que é o tradicional, e saber que tem a faculdade fazendo isso, a gente fica muito feliz. E puxando o gancho ali do aluno, cara, falando um pouco em empreendedorismo ali, o papo tá bom, né? Já tem quase uma hora que a gente tá aqui. O que você considera, qual o momento que um dentista, ele se formou, você acha que ele precisa empreender ou ele não precisa? Qual que é o melhor momento? Como ele pode fazer isso? Você que viveu vários estágios, está em vários projetos ali, o que você falaria para um dentista que está saindo da faculdade agora? O que ele deveria fazer? Qual o melhor momento para empreender? Eu vou usar um provérbio chinês para isso, que é quando pergunta o seguinte: qual o melhor tempo para você plantar uma árvore? O melhor tempo foi há 20 anos, que essa árvore ela já ia estar grande e forte hoje, né? E qual o segundo melhor momento? Hoje. Então comece a empreender hoje, né? Não perca mais tempo. Entenda que você já perdeu um tempo. Esse tempo não volta. Então começa hoje, o quanto antes, porque a cada momento, né, que você está na sua vida, você vai empreender de uma forma diferente, mas vai, né? É possível. Então muitas vezes eu vejo os alunos desperdiçando um tempo precioso que não volta. E qual é o momento que não volta mais? Principal dentro de uma profissão que você não consegue mais resgatar: graduação. Tudo que você fizer numa pós-graduação, depois de formado, a qualquer tempo você consegue começar, consegue iniciar, né? Se eu tenho 10 anos de formado e quiser começar a fazer uma especialização, um mestrado hoje, posso, por que não? Mas eu não posso mais fazer uma monitoria, eu não posso mais pegar um projeto de pesquisa. Foi um tempo que eu perdi e um tempo precioso que poderia ter potencializado o meu currículo. Os jovens hoje em dia, eles têm muito mais skills que os dentistas que estão no mercado há 10, 15 anos. Por exemplo, mídias sociais, de entrar no Instagram, no TikTok, no Facebook, de saber mexer, fazer ferramenta. Todo dia eu pergunto para os meus alunos como que funciona. Eu preciso fazer, eu preciso postar isso aqui, me ensina aqui, me ajuda, né? E eu vou aprendendo com eles vão me ensinando, né? Então, o aluno de graduação, ele tem que começar a entender quais ferramentas que ele tem que podem jogar a favor dele, né? Por que um aluno vai pegar, por exemplo, um Instagram, um TikTok e fazer uma dancinha, né, segurando, não que eu estou criticando, mas assim, pensando de uma forma empreendedora, né? Imagina o seguinte: as pessoas que te seguem hoje, elas não vão deixar de te conhecer. Quando você formar, elas não vão virar a chave, agora você é outra pessoa, você é a mesma pessoa. Então, às vezes eu vejo um aluno que é um profissional de saúde, que atende o paciente, está na faculdade,
Aí ele vai para uma balada, posta foto com uma bebida. Aí tem uma famosa agora, que é 10 da noite, como eu tava, 1 da manhã, aí 4 da manhã, todo mundo tonto, caindo, né? Não, é lindo postar isso. Por que você não explora essa ferramenta, né, para mostrar o seu trabalho profissional enquanto aluno, né, o tanto que você já está evoluindo na profissão, crescendo, fazendo projeto de pesquisa, publicando um trabalho, porque as pessoas que te seguem, elas já estão criando um lastro, e quando você formar, elas já entendem que você é um dentista há tanto tempo, que no primeiro dia de você formado, você abrir um consultório, ela tem segurança para entrar no seu consultório e ser atendido por você. Ao passo que você vai começar a trabalhar a sua imagem profissional. Depois que você pegar o seu CRO, você perdeu um tempo precioso de 3 anos que você já poderia estar conectado com pessoas. Então, para você, o início de carreira vai ser muito mais difícil. Percebe como um aluno ele pode começar a empreender ainda enquanto aluno de faculdade? Que empreender não é só fisicamente, construir uma mega clínica, fazer um consultório. Ah, o dia que eu tiver dinheiro eu vou empreender. Não, o empreendedorismo ele tem que estar em você. É se questionar. Onde existe um problema? Qual problema eu posso solucionar? Né? O que eu posso inovar? O que eu posso fazer diferente do que as outras pessoas estão fazendo? Então, você se perguntando isso frequentemente e atuando em cima disso, você é um empreendedor nato. Então, você vai estar sempre evoluindo e crescendo. Então, acho que o momento para empreender é agora. Sensacional, Michel. Cara, e você falou muita coisa. É complicado. A gente queria, depois que a gente passa de uma certa idade, e eu te falo isso com todas as propriedades do mundo, há uns 2 anos atrás, eu revirei a minha vida e falei, cara, tá tudo errado, relacionamento tá errado, eu tô fazendo, tô indo pra balada, não tô trabalhando, eu quero comprar carro importado, eu quero fazer a loucura, que trem todo. E isso vem na cabeça do jovem. Porque assim, vamos pensar como um jovem, né? Cara que ele entra na faculdade, ele não tá. Ele primeiramente, ele pensa na grana, na vida boa que ele vai ter. Ele acha que depois de formado vai ser aquelas mil maravilhas. E depois que a gente forma, a gente sabe que, na verdade, a porrada é grande, né? Porque aí você começa a não ter paz para poder sustentar mais. Você começa a ver que você não dá conta mais de passar final de semana até 4, 5 horas da manhã, porque você vai atender no sábado, a responsabilidade ela aumenta. E para nós homens, principalmente, demora um pouquinho mais, né? Pra gente virar essa chavinha da maturidade. Eu falo pra você que hoje, quando eu vou nos meus cursos, dar curso pra gente de 30, 40 anos, alunos de 20, e você fala, cara, eu me sinto um idoso aqui, porque, sabe, você tem que dar até o exemplo de como falar as coisas, do comportamento. E você fala assim, cara, se eu tivesse essa cabeça já na faculdade, onde eu estaria hoje, né? Se eu tivesse esse pensamento, essa postura, que eu entendi muito bem o que você falou aí. Por que eu vou postar que eu tô na balada? Você poderia estar mostrando aqui que eu tô estudando aqui a parte de comunicação e vendas, porque eu tô me preparando para me tornar um puta profissional. E o cara ele vai descobrir que depois de 10 anos de carreira que bastava ele fazer um curso ali de 2, 3 meses para melhorar a sua comunicação, para poder converter paciente, porque muitas vezes o cara chega no consultório e ele fala de uma forma tão técnica que ele não cria conexão, rapport com o paciente, que ele nem sabe o que é isso, na verdade. Então, cara, é, eu acho que essa missão tá muito nas suas mãos, que tem esses meninos aí, né, na faculdade. Eu tento ajudar no Instagram também. Eu acho que eu achei uma ferramenta e vários dentistas no Brasil hoje. Cara, é lindo fazer isso, cara. Você falou uma coisa no início aí que eu acho que faz todo sentido. Não tem coisa melhor do que você ver outra pessoa falar assim pra você, cara, você mudou minha vida. Aquele negócio que você passou pra mim mudou a rota. E a gente vicia nisso, cara. Do mesmo modo que você vicia em droga, bebida, mulher, o que for, você vicia em querer ajudar as pessoas a acharem a caminhada dela. Porque pra gente não é fácil, mas quando você começa a entender que tem uma rota e pode dar certo, porque eu vejo a sua história e parece muito com a minha, eu tinha tudo pra dar errado, cara. Sabe, hoje eu tô ajudando pessoas a irem num caminho correto ali. Então, assim, faz todo sentido. Eu acho que se eu pudesse falar também, vou lá um dia na faculdade, falar para eles, eu falar a mesma coisa que você falou aqui. Fala, cara, não perde tempo não, porque se você começar agora, você adianta a sua rota. O Raif tá lá comigo tem 1 ano. Ele entra lá na clínica me pedindo oportunidade. Eu não gostava de ter estagiário, porque o meu pensamento é muito rápido. E se a pessoa não pegar a espátula antes de eu pensar, eu já começo a ficar nervoso. E ele vai com 2 dias lá comigo, ele já
pegou, falei, esse moleque é bom. Então hoje ele tá lá comigo, trabalha comigo, ele toma conta dos cursos comigo, ele vende os cursos, aprendeu a vender, ele faz a avaliação online, aprendeu a comunicar com o paciente, aprendeu a fazer avaliação. Então, por quê? Cara, ele foi atrás da oportunidade. Agora, se ele se forma e não pega essa oportunidade, quando ele sair da faculdade, ele tá fudido. Então a gente tem que, como dentistas, né? Poxa, o Michel tem muito mais tempo que eu de caminhada e tem uma história magnífica aí. Realmente uma referência para quem está dentro da faculdade, para aluno, poder realmente abrir os olhos mais cedo, né, Michel? Com certeza. E vem muito de encontro isso que você falou, né? Uma pergunta que você me fez, de onde surgiu a ideia do Instituto, né? Do Grupo Talent e quando que isso surge. E foi muito nessa ideia, sabe? O que é o Talent? Fala pra galera. O que é o Talent? O Grupo Talent é um grupo, né, de sócios dentistas que tem uma visão de vanguarda de tentar entregar uma odontologia humanizada, né, como ela, obviamente, ela deve ser feita, mas com muita excelência, né? Então a gente preza por todos os detalhes. Então tudo nosso lá ele tem que ser minuciosamente desenhado com protocolos operacionais, enfim. E ao mesmo tempo, a gente já tinha muito bem desenhado essa clínica, o atendimento aos pacientes. E nós também, né, enquanto sócios lá, nós somos não só dentistas, mas professores. E a gente vê muito dentro da faculdade, às vezes, algumas dificuldades que o aluno tem e traz. Então, muita coisa que às vezes a gente também não consegue, numa sala de aula, levar para o aluno. Nós tivemos a ideia de construir um instituto de treinamento avançado em odontologia, que foi o primeiro da região e hoje ele é referência. E ali a gente consegue explorar de uma forma diferente as habilidades do aluno. Então, eu sei o que o aluno passa e ele vive dentro da faculdade. E o que eu preciso que ele tenha a mais, que às vezes esse aluno vai buscar só quando ele sai da faculdade. Eu já posso incorporar para ele ainda enquanto aluno de graduação. Então, os alunos que conseguem entender essa necessidade, eles se conectam com a gente, são alunos que voltam frequentemente fazer outros cursos conosco. E ali a gente cria alguns cursos e curso com um caráter muito premium. É um curso que são, no máximo, 12 alunos. A gente chega a ter até 4 professores por turma, dependendo da temática. E a gente vai explorar ao máximo e fazer com que ali a gente tenha um divisor de águas na carreira do aluno, sabe? Então, às vezes, a gente mostra para ele habilidades que ele tem que ele ainda não sabia e ele começa já a abrir a mente dele e desenvolver isso ainda enquanto um aluno de graduação. E muitos me perguntam isso, né? Quando eu devo começar a fazer um curso? Eu estou no 5º período, eu estou no 3º período, eu estou no 7º período. Eu vou esperar para eu formar, para eu começar a fazer um curso. É aquela ideia que a gente falou do hoje, né? Se você busca algo diferente hoje, vai fazer com que você suba um degrau. E aí, naquele estágio da sua carreira, da sua vida, você vai ter uma outra visão que vai te proporcionar chegar em um lugar onde você não chegaria. Então, sempre que você está esperando chegar uma determinada época para ir se investir, você está perdendo tempo. Então, quanto antes você investir, essa com certeza é a melhor opção. E aí surge a nossa ideia de um curso de gestão. E a gente está falando muito aqui de empreendedorismo, né, odontologia e ter essa visão. E a gente monta um curso de gestão, que hoje a gente passa ali, né, um período, um final de semana intenso com o aluno, falando muito sobre isso, abrindo a cabeça dele, como ser um profissional, como ser um gestor, um empreendedor. Então vem muito nesse sentido essa ideia, sabe? Michel, dando continuidade ao que a gente já está falando aqui, cara, se você se formasse hoje, enxergando a odontologia, o momento atual, né, que nós temos aí, além da parte técnica, cite aí para mim mais 3 pilares, assim, essenciais para um dentista hoje começar a ter resultado, sucesso, a ter uma rota que ela realmente siga em direção ao sucesso profissional. O que você considera ser importante hoje? 3 coisas que você considera. A primeira é você definir qual que é a sua missão, como a gente falou. Você tem que saber exatamente o que você quer entregar. Propósito, né? Qual que é o seu propósito? Não, eu sou um cirurgião dentista, eu quero ter uma clínica, eu quero atender os pacientes da melhor forma possível. Então, você quer o quê? Qualidade no atendimento, nível de excelência.
Então, assim, você definiu qual que é a sua missão, o seu objetivo. Então, definir ele é o principal. E aqui não vou citar, porque podem ter N objetivos, cada um vai ter o seu, né? Seja você, enquanto um empreendedor, para uma área de ensino, criar, por exemplo, cursos para melhorar a vida das pessoas, ou criar um produto na odontologia. Até porque, cara, eu vejo muita gente fazendo faculdade e, cara, e se você não quiser atuar como dentista, tá tudo certo, Sim, sabe? Porque assim, parece que. Eu acho que uma coisa que você tem que tirar da cabeça, você que é dentista aí, você tem muitas possibilidades, mas muitas. muitas. Eu falo pra você que, é, poxa, você pode dar curso, você pode estar dentro da faculdade, você pode atuar como dentista, você pode ser parceiro, você não precisa ter clínica, você pode ter clínica, você pode ter clínica e não atender, você pode ter clínica e atender, você pode inventar 1 milhão de coisas, você pode ir para online. Você pode ser pesquisador, você Cara, pode trabalhar criando, desenvolvendo soluções para odontologia. justamente. Quem gosta aí da informática, né? O mundo hoje digital, app para odontologia, a gente ainda engatinha em muita coisa. Muita Então, assim, coisa. é um Cara, e você oceano falou, e eu azul, lembrei, ó, né? na faculdade, eu juro pra você, eu falei eu lembro que na época eu ia comprar material e tinha que ir na Dental e eu falava bem assim, cara, alguém tem que criar um aplicativo que a gente compra o negócio pela internet aqui, por um aplicativo. Eu, não, eu pensei e não fiz, né? E aí o Laí Ribeiro que fala que tem o lugar que tem mais ideia é o cemitério, né? Que a galera não põe em prática. E como que tem, cara? Assim, a gente tá quebrando cabeça, a gente tá tentando fazer um óculos aí que o pessoal coloca lá e o paciente olha e já vê o sorriso dele automaticamente em 3D, como se estivesse vendo outra pessoa. A gente está pensando nisso. A gente voltando aqui pro mundo atual, por quê? Experiência, cara. Sensorial, é o cara, é o toque, é o cara sentir o cheiro, é o cara visualizar. E o dentista tem que entender que o momento que a gente vive hoje é a experiência, né? De tudo. Se o paciente vai lá na sua clínica, que ele saia de lá falando que tudo que ele viveu lá é diferente do que ele viu em qualquer outro lugar. Porque são tantas concorrências, tanta gente fazendo tanta coisa, que se você não se diferenciar, cara, você vai ficar para trás. Então, às vezes, o dentista que tá formado há 30, 40 anos, que ele dominava o mercado ali, a região dele, ele fica puto, quer ver um menino novo ali que faz um negócio diferente, dominou, e ele fala que é um absurdo. Mas é o quê? O cara não entendeu que hoje não tem mais o toca-disco, hoje é Spotify, e o negócio Perfeito. tá mudando. Então, quando você fala também de inovar, eu acho que é um segundo pilar aqui que você poderia colocar, que se tem alguma coisa que o dentista tem que focar hoje é em trazer uma experiência nova, né, para o É, seu cliente, né? com certeza. Adquirir novas habilidades, né? Quando a gente fala em skills, é, não adianta mais ele só ser, como se fosse pouco, né? Um excelente dentista técnico, Que operacional, já não é que fácil, já né, não é cara? fácil. Isso só não basta, né? Ele tem que saber se comunicar. Hoje em Com- dia é muito importante comunicação, então pode colocar junto nesse pilar a Cara, comunicação, como se comunicar. Porque é o seguinte, um procedimento, um tratamento para o paciente, para que ele entenda a importância e que ele aceite fazer, ele precisa confiar no que você está falando. E se você não se comunica bem, como que ele vai confiar em você, né? Então, quando a gente fala em venda de tratamento, eu nem estou falando aqui no sentido pejorativo, né? Ah, você vai vender um tratamento. Não é que você vai empurrar algo que não deve ser feito. Obviamente, dentro da ética profissional, dentro de um diagnóstico que o paciente precisa, você precisa mostrar para ele que ele precisa disso. Se com você não certeza. conseguir vender o seu tratamento adequadamente, você não vai ter sucesso, você não vai ter conversão de venda, a sua taxa de conversão vai ser baixa e, consequentemente, o seu negócio, em algum É, momento, ele vai começar a negócio ruir, que não, não, né? não gera, Então, não gera renda, ele quebra. e você sabe onde que o aluno começa a falhar na comunicação? Quando na faculdade o professor faz uma proposta de uma apresentação em grupo e o aluno acha ruim e se esconde. Ele nunca quer ser ele para apresentar, né? É, Sempre empurra para alguém. é. E normalmente esse alguém é o cara que começa a melhorar a sua dicção, a sua desenvoltura, a ficar menos nervoso em público e começa a se destacar, a ter oportunidades. E esse cara vai viver a vida tentando convencer pessoas do que é o melhor para É. elas, né? Você faz o diagnóstico,
o paciente já entra no consultório normalmente receoso, né? Ninguém vai no consultório odontológico feliz, uhul, vou ao dentista, né? Ele vai com medo, será que eu vou sentir dor? Como que vai ser esse processo? Então ele precisa confiar em você. E se você não se comunica bem, esse paciente nunca vai ter uma relação de confiança adequada com o profissional, né? Com certeza. Não, e é muito certo o que você tá falando, cara, porque aí eu vou te falar, a gente vive isso na prática. O paciente chega lá e fala, cara, eu fui em 5 dentistas já fazer avaliação. Quando ela fala isso pra mim, eu falo, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você estiver buscando por preço alguma coisa, talvez a gente nem continue conversando aqui. Mas se você realmente quer um resultado, se você quer tranquilidade, se você quer realmente viver uma experiência tranquila, a gente faz de tudo para você não sentir dor. A gente faz de tudo para que na hora de fazer o pagamento as coisas fiquem legais e caibam no seu bolso. Eu acho que o grande ponto do dentista hoje é a primeira coisa, cara, ele não sabe ouvir. Aí o paciente chega no consultório e aí ele faz uma puta avaliação, mostra que ele é muito bom tecnicamente e no final ele descobre que o paciente só queria colar um provisório. Então, por que que falta isso? Hoje a gente vive um cenário, Michel, você que é um cara estudioso, você sabe disso. As pessoas não querem ter filhos, elas querem ter cachorros. Porque a dificuldade das pessoas de se relacionarem com as outras hoje está muito grande. Então, elas estão abrindo mão de se relacionar, de bater papo, de dar um bom dia. E quando você chega num lugar e sabe se comunicar, e se relacionar, e cria network, e você chega num ambiente, e vou falar, bem vestido. Você que é dentista aí, cara, mete um blazer. No dia de fazer avaliação, separa sua melhor roupa, bota perfume, se veste bem pro seu paciente, entendeu? Assim, você tem que ir com o seu melhor, porque na hora de você apresentar o seu plano de tratamento, aquilo ali, tudo bem. Talvez você entregue o mesmo que o seu concorrente, mas se você se comunicar bem, uma linguagem verbal e não verbal, você tá à frente do outro, cara. Se o cara tá com jaleco amarrotado lá, amarelo, e você tá com um blazer, cara, o seu paciente vai falar, cara, ele é bom, ele tá bem vestido. Inconscientemente ele vai pensar isso. Então, ó, se eu tivesse dentro da faculdade hoje, eu traria para a faculdade, com certeza, a oratória, para o dentista aprender a se comunicar melhor. E aí, com certeza, quando falasse que teria matéria de oratória, a galera ia falar, nossa. Mas, cara, quando você descobre a importância de se comunicar bem, de vender, de criar relacionamento, de realmente abraçar o seu paciente ali, você fala, cara, é isso aí. Porque muitas vezes você só vai atender o paciente depois que esse processo foi bem feito. Porque se não for bem feito, você não consegue pôr na cadeira e mostrar que você sabe fazer uma restauração bem feita. Então, É. cara, faz todo sentido. Eu acho que a gente conversa a mesma língua mesmo. É muito legal quando você fala. Eu até falei, hoje eu vou ficar mais calado, mas eu não dou conta, né? Porque é muito bom você ouvir pessoas falarem a mesma coisa que você fala todos os dias, né, Rai? Mas assim, Michel, é muito bom, cara. A gente já tá quase que no final aqui. É, acho que a gente teve muita pergunta que eu ia te fazer que você respondeu automaticamente, então a gente tá bem alinhado. Mas deixa eu te perguntar uma última coisa aqui. Qual foi o seu maior acerto e qual foi o seu maior erro na sua carreira como dentista, assim? Pode ser tecnicamente falando ou uma escolha. Qual foi o momento que você falou, cara, eu fiz uma ótima escolha aqui, e um outro momento que você fala, nossa, eu poderia ter feito diferente? Olha, eu acho que um pouco até do que a gente está falando e colocando como ideias, sugestões, né, de plano de carreira, como pensar, né, desde a graduação, como já a sua profissão, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado a construir isso ainda enquanto estudante, né, de graduação. Eu até consegui fazer, né, dentro de um tempo ok, mas poderia ter sido melhor, né, que teria me facilitado em algumas situações. Eu poderia ter melhorado minhas skills um pouco antes, né, ter criado novas oportunidades. Então, eu acho que esse é um ponto. E eu acho que a hora que eu começo a, a ver realmente uma diferenciação na minha carreira, quando eu comecei a ampliar mais a minha visão fora da odontologia, não só odontologia, né? Então você vira quase que um vício, né? Então o dia que eu comecei, o dia que eu me viciei no benchmarking, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. O que é o benchmark, né? O benchmark é você pegar em um negócio experiências ou exemplos ou processos e você copiar para o seu negócio.
E o benchmarking ele pode acontecer dentro do seu negócio, dentro da sua linha, por exemplo, dentro da odontologia que a gente está falando aqui hoje, ou ele pode acontecer fora da odontologia, né? Eu vejo uma loja de roupas, né? Eu vejo ali uma loja de alimentícia de venda de hambúrguer, por exemplo, e ali eu tiro algum processo que eu consigo transferir para o meu negócio. E aí, quando eu comecei a fazer isso e comecei a perceber isso no mundo, né? Obviamente lendo, estudando um pouco a respeito, e incorpora isso como uma rotina, eu passei a pensar muito mais fora da caixa e incorporar coisas novas para dentro da minha rotina, que coisas que a gente não fazia. E a gente vai em vários exemplos, né? Por exemplo, você mencionou a parte sensorial, como ela é importante na nossa vida, né? Quem não remete o cheiro a algum momento da vida, da infância, e aquilo te conforta, né? Então é uma experiência sensorial que te remete a uma história que faz com que você se sinta bem, porque é um cheiro que parecia com a casa da sua avó. Aqui eu vou dar um exemplo, né, um spoilerzinho, né, do que a gente às vezes conversa com os alunos no curso de gestão. Todo paciente que chega no nosso consultório, a gente sempre tem um odorizador de ambiente específico, que a gente escolhe um cheiro selecionado, que é agradável, e tem um ponto específico na clínica que o paciente obrigatoriamente vai passar por ali, e a gente espirra lá antes dele chegar. Então, quando ele entra na clínica, ele passa por um ambiente, ele sente um cheiro que remete normalmente a um odor de algum momento da vida dele, e ele se sente bem, né? E toda vez que ele vem, ele vive aquela experiência. Então, quando ele tem essa experiência, eh, a gente já quebra uma barreira, né, dele estar num ambiente diferenciado. Música, né? Você consegue, por exemplo, dentro do seu consultório, ambientar ele, né? Uma luz, de repente. Quem não nunca foi, por exemplo, num restaurante, e aí você entra no restaurante, tem aquela meia luz, uma luz mais Penumbra, né? amarela, aquela penumbra, e como você se sente bem ali, você quer ficar ali mais tempo. Se você quer ficar mais tempo no restaurante, meu amigo, você vai consumir É, mais, né? Então, são os arquétipos, né? exatamente. Então, o que que o dono do restaurante fez? Ele fez com que ele criasse um ambiente para que você quisesse ficar mais tempo ali, consequentemente, você vai consumir mais e vai deixar mais dinheiro ali para ele. E o negócio dele vai prosperar. É, Então, você consegue dentro do seu consultório, porque você tem que colocar uma luz, o refletor já é algo agressivo para o paciente, né? Porque não transformar o seu ambiente num ambiente confortável, desde a recepção, onde o seu paciente vai entrar, sentar e ficar confortável. Então, assim, eu vejo na minha carreira profissional uma diferenciação muito grande quando eu começo a trazer um pouco dessas análises que eu, como eu te falei, que viram um vício, né? Onde você entra, você está olhando algo que você pode tentar trazer e agregar, né? incorporar no seu processo. E falando em processo, e aí eu acho que muitos dentistas eles pecam na sua rotina, que é não desenvolver processos operacionais. Então você tem protocolos operacionais padrão, que são os POPs, famosos POPs, que quanto mais POPs você tiver, e obviamente POPs estruturados, você vai sempre entregar um nível de excelência e qualidade, né? Então você tem um padrão de Padrão. qualidade. Por quê? Porque você tem um protocolo operacional padrão. E o que eu acho que um profissional deveria sempre fazer, revisão dos seus processos. Não adianta você criar um protocolo operacional e não fazer a revisão desse protocolo. Por quê? Porque em algum momento você pode entender que ele pode melhorar, que ele não está ok. Um está legal, o outro não está. Você rever os seus processos, isso é um ponto fundamental dentro de qualquer negócio. Quando você fala sobre isso, a gente fica analisando tudo que a gente vive na nossa clínica lá, né? E eu sou um cara que eu sofri muito com isso, porque eu começo a ter a minha clínica. Cara, é muito louco, porque eu fui dar uma consultoria, eu não tinha clínica, e me pediram a consultoria. Eu falei, tá, mas o que vocês querem? Não, a gente tem uma estrutura aqui muito boa, e a clínica era muito boa mesmo, só que a gente só atende convênio. E aí eu cheguei lá e dei um monte de ideia. Eu falei, cara, por que vocês não compram a massageadora de pés da Polishop? Custa R$ 700, põe na recepção do seu paciente. Por quê? Porque às vezes é atraso do procedimento ali, o paciente fica puto, então você já faz a massagem, ele já sente que tá fazendo um tratamento, né? Hoje tem as cadeiras já, mas na época não tinha. E aí você, além de tudo, o cara vai postar no Instagram e vai marcar e falar, cara, que top, né? Nunca fui num dentista que tem massagem nos pés. Por quê? Porque a gente começa a entender que essa diferenciação é a briga do cavalinho ali, ó. Cara, se o cara fez aqui, você tem que fazer aqui, e a briga é todo dia. Isso é bom. Isso é bom porque eleva o nível da odontologia, o atendimento. Quando se fala em processo também, o Anderson, por exemplo, é um cara que é fera nisso, e foi na clínica, a gente conversou muito. Falei, cara, paciente na minha cadeira, eu fecho.
O problema é depois. O problema é que até chegar aqui, eu montei um checklist de um fluxograma para como que minha secretária faz se o paciente faz tal pergunta, ele é direcionado para esse caminho, se ele faz tal, sabe? Porque o dentista ele começa a achar que vai cair do céu. Com essa briga de concorrência hoje aí, tem que estar tudo amarradinho. E se você não identifica se o problema está nas pessoas ou nos processos, você vai continuar não tendo resultado e achando que sempre a culpa é do outro. Então, faz muito sentido. A gente pode marcar um outro dia para falar sobre isso aqui. Com Um certeza. outro tema, né? Mas, ô Michel, a gente vai fazer as últimas perguntas aqui. Muito bom, o papo fluiu rapidinho aqui, já bateu quase 1h30 de conversa. Acho que nós temos muito para agregar um com o outro, sabe? A gente pensa muito parecido e muito feliz mesmo. Cara, você já respondeu várias perguntas, então eu vou fazer uma última pergunta que eu acho que eu gosto de fazer sempre essa pergunta. Se você tivesse aí mais um dia de vida e tivesse que deixar uma mensagem aí vamos falar para os estudantes de odontologia, para os recém-formados aí, que eu acho que é a galera que você mais tem ajudado mesmo, o que você falaria para essa pessoa hoje? O que você falaria, deixaria de mensagem aí? Se por aqui passei e nada deixei, por aqui nunca terei passado. Bate palma aí, gente! Sensacional! Cara, muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz de trazer gente de energia positiva, né? Graças a Deus, a galera que vem aqui tá sendo muito legal, positivo. Fico imaginando quando a galera for escutar esse podcast aí vai para as nossas plataformas também, vai pro Spotify, vai pro Deezer, YouTube, vai pro curso online também. A gente quer realmente levar esse conhecimento, esse entendimento de odontologia, né? E um pouco da parte das faculdades também que você traz aí, que foi muito bom, né? Foi diferente pra gente dessa vez. E muito obrigado, viu? De coração mesmo. Parabéns pela sua caminhada. Dá pra ver que você é um cara que ama odontologia, né? Que não é só questão financeira, porque a partir do momento que você gosta, que você faz, cara, dinheiro você vai ganhar, mas tem a paixão, né? Não só pela odontologia, mas pelas pessoas que você encontra nessa caminhada aí, né? A gente fala muito mais de pessoas que eu brinco assim, até pra você tirar uma onda, você tem que ter alguém, cara. Então não faz sentido. Você precisa de valorizar as pessoas da sua caminhada, tá bom? Então, muito obrigado, Michel, mais uma vez. E depois você volta, cara. Vamos voltar pra falar muito mais coisas aí, tá bom? Ô Pedro, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, deixar um abraço especial para os ouvintes aqui do Estratificando Ideias. Parabéns pelo projeto, continua nessa toada. Críticas a gente vai receber sempre, né? Como você mencionou, também já fui muito criticado na carreira. E aquela máxima, né? Prego que está se destacando é o que leva martelado. Então, assim, se tem alguém martelando, é porque Tá no caminho certo. incomodando. E, cara, a gente está juntos nessa. Eu acho que eu sempre ouvi isso, né, dos meus pais e eu sigo com essa ideia, junto dos bons que a gente se torna melhor. Então, né, se você, né, que está nos ouvindo, né, você percebe que o meio que você vive é um meio tóxico, que às vezes não são pessoas que vibram na mesma onda que você, entenda que você não está, às vezes, no meio adequado para o seu crescimento, né? Então, se aproximar de pessoas que têm a mesma filosofia, que querem crescer, que pensam no próximo, que querem fazer diferença na sociedade, eu acho que isso é um ponto fundamental e que faz toda a diferença num processo de construção, de crescimento. Então, agradecer mais uma vez por estar aqui, né? Espero voltar outras vezes. Foi Com certeza. um bate-papo aqui que voou e foi um prazer enorme. Obrigado, Michel. Valeu demais, cara. E é isso aí, galera. Estratificando ideias, trazendo realmente novas formas de enxergar a odontologia, novas formas de enxergar o mundo. Eu fico muito feliz, realmente, de trazer gente boa aqui. Nossa missão é essa mesmo, é trazer alguém que vai fazer você refletir se a sua rota está na direção correta. Então, em breve, tem mais convidados. Um grande abraço, valeu, Estúdio Sim. Tamo junto, Pedro Neto, Estúdio Sim e Estratificando Ideias para vocês.